Começo meditando com vocês o Salmo de número 15. Está escrito: Senhor, quem poderá se hospedar na tua tenda? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele cuja conduta, olha lá, aquele cuja conduta é íntegra, íntegra de inteiro, não íntegra de caráter. Deixa eu perguntar se existe um filho de Deus aqui que lembra desse sermão que eu preguei sobre integridade. Tem um filho de Deus aqui que lembra? Deixa eu ver se tem. 1, 2, 3. Vocês estão ruins demais, hein, gente? Tem um pouco tempo que eu preguei esse sermão sobre integridade. Bom, já que vocês não lembram, eu vou trazê-lo de novo, porque repetindo é bom para vocês aprenderem mais. Aquele cuja conduta é íntegra, que pratica o que é justo e que de coração fala aquele cuja língua não profere difamação, que não fala mal ao seu próximo, nem lança calúnia contra o seu vizinho, aquele que rejeita quem é reprovável ou quem Deus rejeitou, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que cumpre o que prometeu, mesmo que ele seja prejudicado, que não empresta dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Eu digo amém. Vamos orar sobre isso. Pai, nós estamos na tua presença e eu clamo a ti por misericórdia e peço que o Senhor me use uma vez mais para falar a palavra ao coração desta igreja amada que está reunida aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Então, fale conosco através desse texto sagrado. Nós queremos sair daqui com o nosso coração ardendo, desejoso, Senhor, a encontrar-te com o Senhor e a vivermos de uma vez por todas neste céu, neste lugar tão maravilhoso, e algo que a nossa vida inteira nós ansiamos morar. Então, sê comigo, sê conosco, é a bênção que eu te peço. Amém e graças a Deus. Então, para mim chegar e viver a etapa do tribunal de Cristo, primeiro eu tenho que saber o que é que eu terei que enfrentar aqui para poder ir para o grande tribunal de Cristo. Porque eu também já preciso pontuar algo de quarta-feira que vem, que o tribunal de Cristo servirá para os salvos. O tribunal não é para aqueles que não foram salvos. Quem não foi salvo já vai embora para o inferno. E quem foi salvo, aí vai para o tribunal de Cristo. É a sequência. A igreja foi arrebatada, está com Cristo, e agora vamos para o tribunal de Cristo para ser então julgadas as nossas obras. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ok. Mas eu julguei, como disse, que alguns dentre nós têm um ponto de interrogação: quem vai morar no céu? Porque a maioria, quem nasceu no Evangelho, deixa eu ver, quem nasceu no Evangelho, levanta a mão e segura para me ter uma ideia. Uma grande parte de nós nascemos no Evangelho. Eu sou um deles e prego sempre para vocês. Quando eu nasci, meu pai já estava nos púlpitos pregando, igual o Gustavo e o André Júnior. E vocês concordam comigo que se falava um pouco sobre teologia, meados de 70, 80, pouco se falava de teologia, era a Bíblia nua e crua, João Ferreira de Almeida, com no máximo uma concordância bíblica, e eu explico para vocês o que é. A concordância são palavras de A a Z que tem na Bíblia Sagrada. Daí a gente ia lá na concordância, eu quero saber sobre amor, aí ia lá na Bíblia, estava escrito amor. Aí toda
Bíblia, onde tivesse escrito amor, você ia saber. Quero saber sobre carinho. Onde tiver carinho, tem lá nessa concordância. Era assim que a gente estudava. E alguns outros subsídios, dicionários e afins. Hoje, por que é que a igreja está assim? Porque hoje você dá um Google nisso que eu estou falando, e aí existem muitas, mas muitas correntes teológicas para poder confrontar com a minha, e a minha confrontar com a deles, e por aí vai. Então, vamos voltar para a nossa simplicidade do Evangelho. Que não tem coisa melhor do que você viver um Evangelho puro e simples. E me contestem quem quiser, mas o Evangelho foi perdendo o sabor para alguns, depois de perder a simplicidade. E por muito saber, alguns desviaram da fé. Ao invés de saber e se aprofundar, se desviaram. Porque alguns procuraram textos para legitimar a sua rebelião contra Deus. Procuraram textos para legitimar o seu desejo de não estar mais dentro da igreja. Outros culpando outros de dentro da igreja para poder sair, porque eles estavam já de paciência esgotada de viver em família, em comunidade. Não quero mais, então eu vou legitimar a minha saída dizendo que a igreja não ama. Duvido que ele ama. Eu vou legitimar a minha saída dizendo que a igreja, como disse agora há pouco na hora do ofertório, fala muito de dinheiro. Aí ele legitima a saída dele, falando que a igreja fala muito de dinheiro, mas na verdade é que o coração dele não está mais. Se céu existe, irmãos, e nós já chegamos nessa conclusão e nós queremos morar lá, o que é que nós estamos fazendo para morar lá? Se nós cremos no arrebatamento da igreja, se nós cremos que nós seremos arrancados daqui, se nós cremos que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós nos encontraremos com Cristo nas nuvens, o que é que tem que acontecer para a gente chegar lá? Se eu perguntasse para o pastor Joel, Joel me diria uma lista. Se eu perguntasse para qualquer membro aqui, qualquer ovelha aqui, diria uma lista de pré-requisitos que nós temos que cumprir para chegarmos lá. E se eu te disser que uma grande parte de nós, inclusive a Bíblia diz, porventura quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Eu tenho para mim que quanto mais o meu Jesus demora para vir buscar a igreja, mais pessoas estão se perdendo em meio a tantas informações nesse tempo presente. E isso fica um alerta, porque as pessoas estão, como disse aqui, buscando um jeito de legitimar os seus erros usando a própria Bíblia. O que era pecado deixou de ser pecado, o que era proibido deixou de ser proibido, e está tudo certo para eles, e vão para frente. O homem começou a inverter aquilo que Deus instituiu, e eu já deixei claro para você que toda vez que nós invertermos aquilo que foi instituído por Deus, certeza vai dar errado. Ou vocês não creem que tudo foi milimetricamente desenhado por Deus? É tão verdade que Deus descansou de tanto trabalho que Ele teve para fazer tudo muito bem cronometrado. O sistema da fotossíntese, vocês já pararam para pensar? Lugar onde ninguém nunca plantou, nasceu a árvore,
nasceu o fruto nasceu por um motivo justo, porque tinha alguém, ou algum animal, ou algum ser vivo que iria se alimentar daquilo. Você já parou para, não sei se você já viu documentários, eu gosto muito de ver documentários. Esse dia eu vi um dos peixes que subiam as piracemas para ovular, né? Desovar. Mas eu aprendo. E eles subiam lá e tal. Aí o que me chamou a atenção é que eles indo, tudo que acontecia, inclusive a morte de alguns deles que não conseguiam chegar onde precisavam, tudo era necessário. Tudo. Então aquilo me levou à grandeza de Deus, os detalhes de Deus. Até aqueles que iriam morrer já estavam nos planos certinho, porque eles precisavam morrer para que a carne deles, ao apodrecer, servisse para isso, aquilo outro. Irmão, coisa que um homem não coloca a mão. Então, se a gente crê nessa grandeza toda, nesse projeto todo que o nosso Deus fez, nós estamos aqui por um motivo. Sabendo que o nosso Deus criou tudo, que o nosso Deus formou tudo, que o nosso Deus amou-nos e nos ama de tal maneira que enviou Jesus para nos salvar, e que Jesus prometeu que voltaria para buscar a igreja. Hoje o Senhor me levou para meditar com vocês do Salmo 15 e outros que eu vou dizer. Quem é que vai morar no céu? Virou uma bagunça. Por que virou uma bagunça, pastor? Porque não se acreditam mais em céu. E parece-me que esse tempo que eu falo para alguns que me ouvem aqui, não todos, é apenas um tempo que está se passando. Daqui a pouco, 9 horas, nós precisamos de caminhar para o final. Porque essa ideia de morar no céu não entra na minha cabeça. Essa ideia de que existe céu e inferno, imagina. Isso é um estado de espírito. Eu li isso ainda hoje, sobre os espíritas. Eles defendem que céu e inferno é um estado de espírito. Está mais do que comprovado que existe o céu e o inferno, porque a Bíblia fala sobre isso, e fala de 2 homens que conversaram, um no céu e o outro no inferno. Então tudo isso é mais do que certo. Isso existe, está reservado para nós, ou o céu ou o inferno, você decide. Quem que vai morar no céu? Aí o salmista já disse: aquele que anda em sinceridade, aquele que pratica, vamos no versículo 2, aquele cuja conduta é íntegra, que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Um pequeno detalhe que vai deixar pessoas fora do céu é a mentira. Irmão, alguém aqui já lidou com gente mentirosa? Quem não gosta do mentiroso? Todo mundo, irmão. A gente não gosta de lidar com gente mentirosa. A Bíblia atesta a paternidade do mentiroso. Repita comigo: a Bíblia atesta a paternidade do mentiroso. Quem é o pai da mentira? E o mentiroso tem por pai o diabo. Agora, você já pensou chegar para alguém e dizer assim: você é o filho do diabo, Helenise? O que ela ia fazer? Estranhar, pastor, pelo amor de Deus, como assim? O senhor está dizendo que eu sou filho do diabo? Mas você acabou de me contar uma mentira. Eu sei que você está falando é uma mentira, então você é filho do diabo. Agora, irmão, como pode nós estarmos aqui dentro, só somos um, tem 3 anos,
gente pregando esta palavra o tempo todo, combatendo as coisas que vão nos deixar fora do céu. E o senhor e a senhora continua vindo, ouvindo a palavra e mentindo. Que sentido faz ser cristão para você, se não for para morar no céu? Te ensinaram que nós estamos aqui? Alguém ensinou para você que nós estamos aqui e é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, agora é só vitória, e eu preciso de uma bênção, eu não vou desistir, foi por isso que eu vim aqui. Foi a música que nós cantamos agora. Eu preciso de uma bênção, eu não vou desistir, por isso que eu estou aqui. Senhor, eu não saio se o Senhor não me tocar, se o Senhor não me tocar. O Senhor está te tocando toda hora. Mentiroso. Muda de vida. Fale a verdade, o texto vocês leram comigo. Ainda que você sofra prejuízo em falar. Então, isso tem me deixado em crise pastoral. Eu confesso isso a vocês, eu tenho entrado às vezes em crise pastoral. Pessoas vêm mentir para mim, querendo que eu acredite naquilo que eles estão me falando, como se eu fosse um menino. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Pastor não é bobo, irmão. Pastor não é bobo. Pastor não está aqui para ouvir você falar suas coisas e dizer assim: oh irmão, querido, meu lindo, eu te entendo, meu lindo, minha linda. Oh gente, espera lá. Ainda ontem atendi algumas pessoas, e eu dizia para um deles: vocês vieram aqui para ouvir o quê? Não, pastor, o que precisa ser dito. Então eu vou te dizer o que precisa ser dito, porque vocês só podem e só vão conseguir dar passos para a mudança quando vocês ouvirem alguém que confrontem aquilo que vocês estão vivendo. E o que vocês estão vivendo é pecado e é abominável aos olhos de Deus. Ou vocês resolvem, ou não adianta a gente conversar. Só que naturalmente nas igrejas do Senhor na face da terra, as pessoas querem ser acalentadas em seus erros. O que a maioria das universidades ensinam é que a gente tem que se aceitar como nós somos. É que nós temos que nos aceitar da maneira que nós achamos que somos. Então eu acho que eu sou um cavalo. Não. E ai de quem falar que eu não sou um cavalo. E a mãe vai para a terapia e aí alguém fala para a mãe na terapia: seu filho falou que é cavalo, não fale que ele não é. Antigamente, chamar um menino de cavalo era uma ofensa. Quem está comigo? Chamar um marido de cavalo. Tinha umas irmãs que chamavam. O cara olhava grosso para ela, seu cavalo. Era uma ofensa. Hoje eles querem ser cavalo. Hoje eles querem andar fazendo toc, 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 toc. Porque a ciência quer mudar aquilo que Deus instituiu. Então, quem vai morar no céu? Quem for verdadeiro, quem experimentar esta verdade que muda. Mas para mudar precisa conhecer a verdade. Quem é a verdade? Vamos, somos um. Quem é a verdade? E conhecereis a verdade. Você é um mentiroso. Essa é a verdade. Jesus te encontrou, e quando Jesus encontra, Ele é a verdade. É como se colocasse um espelho na tua frente e dissesse assim: ó, você é esse cara aqui. Tá bom para você ser mentiroso? Tua mulher pergunta o que você está fazendo no seu celular, e você fala: nada não, amor. Mentiroso, cara, pelo amor de Deus. Com quem você está falando? Da empresa, o negócio da empresa, o negócio da empresa.
Sua mãe te pergunta: onde você estava? Ali. Ali aonde? Ué, mãe, a senhora nunca foi disso? Porque você não sabe lidar com a verdade. Pelo amor de Deus, está muito perto para Jesus voltar para buscar a igreja. E você não sabe lidar com a verdade. Quando é para falar a verdade, você engasga. O dia que você der o grito da liberdade em verdade, você será transformado. Ainda que vai doer agora. Por que você não fala a verdade para corrigir a coisa? Você mente onde você está, você mente quem você é, você mente para as pessoas que estão ao seu redor, e você vai. Só que assim, a mentira você tem que estar sempre contando, para poder a sua vida estar legal. E aí é como o salmista diz: um abismo está chamando outro abismo. Você conta uma mentira, depois você conta outra para remendar aquela, depois você conta outra para remendar aquela, você conta outra para remendar aquela, e vai contando mentira, e vai se enrolando, e quando você vê, você está sufocado. E o próprio que lhe fez mentir é o que lhe acusa. Quem? É o próprio que lhe deu o prato para comer. Ele fala: você comeu, você não é digno, você não pode. E aí você perde a salvação, porque dá ouvido para aquele que é o inimigo, e que está com muita vontade que você perca mesmo. Quem recebe, diga amém. Aquele que não difama, versículo 3, aquele cuja língua não profere difamação. Você acha que o céu combina com difamadores? Não. Deixa eu fazer um pedido para vocês em nome de Jesus, e espero que vocês nunca mais se esqueçam disso. Determinados assuntos têm que parar em você. Eu vou repetir: determinados assuntos precisam parar em você. Comece a pensar assim como o teu pastor está te ensinando hoje. Chegar para você, está sabendo? Você fala: não. O que foi? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Glória a Deus que chegou em mim. Por que você está falando isso? Que nunca mais vai sair daqui. Porque os difamadores estão aí, achando que no céu vai ter um lugarzinho para eles sentar na janela. Bom dia, Josias. E o Josias passando em cima de um cavalo branco. Vou desenhar aqui, tá bom, Josias? Quer um cavalo branco? Pode ser um preto também. Pode, se tiver lá no céu. Vamos embora. E vai lá no seu cavalo, em cima das asas, as asas dos anjos. E o difamador está lá no céu, achando que está lá no céu. Bom dia, Josias. Bom dia. Ô Israel, você viu que o Josias está metido? Fica passando em cima desse anjo para lá e para cá. Ele está achando que no céu vai ter um lugarzinho para ele fazer reunião, como eles fazem aqui com pizzas. Reuniões de pizzas para falar mal daquilo que ele julga que está errado. Você está achando que no céu vai ter um lugarzinho para você, cara? Pelo amor de Deus, não tem lugar para difamador no céu. No céu tem lugar para aqueles que ouviram, mas foram para o joelho e jogaram fora. Senhor, eu ouvi falar do Josias, que o Josias não para, só quer ficar pescando. Mas que o Senhor abençoe ele, guarde ele, perdoe ele, se pescou na hora que não era para pescar, na época de Piracema. Se ele pecou quando não era para, ou seja, pescou quando não era para pescar, eu não tenho nada a ver com isso, chegou no meu ouvido, mas eu estou aqui só para interceder pelo teu filho, perdoa ele, guarda ele, e amém.
o difamador, ele não se contenta se pelo menos 20 pessoas não souber daquilo que ele sabe, porque a intenção dele é fazer do céu um inferno. A intenção dele é saber se existe uma família que está em paz, para ele colocar inferno naquela família. A intenção deles é saber se a igreja Somos Um está em paz, para eles colocar um inferno dentro da Somos Um. É saber se a tua empresa, os seus funcionários, está tudo de boa, todo mundo tranquilo. O difamador, ele tem um prazer de ir lá e acender um negócio lá dentro. Não existe lugar para difamador no céu. Não existe lugar para mentiroso no céu. Existe lugar para quem, pastor? Para os lavados, os remidos no sangue do Cordeiro, o Jesus, o nosso Salvador. Olha, gente, esta praga contamina. Eu não estou falando só de igreja, eu estou falando de sociedade. Contamina, tira o prazer, tira a alegria, tira o sabor, quando se tem uma pessoa que difama. Eu não sei se você já aconteceu com você está numa roda conversando, chegou o difamador. Quem aqui muda de assunto? Vai, irmão, seja verdadeiro, vai, senão já vai. O difamador chegou, eu particularmente falei, vamos parar de falar que o Daco está chegando aí. Vamos parar de conversar, porque eu sei que ele tem a língua solta. Vamos parar de conversar, porque ele é tipo o leão lobo. Não é o leão lobo. Quem é o que aumenta, mas não inventa? Nelson Rubens. Ok. Eu aumento, mas não invento. Tem um monte de crente assim, irmão. Pega um negocinho de nada. A minha pergunta é: quem vai morar no céu? Pastor, a vida não tem graça. O que? Se não tiver difamação? Pelo amor de Deus, irmão. Pastor, a vida não tem graça se a gente não contar uma mentirinha, pelo menos no 1º de abril. Meu Deus, você está chamando o diabo de pai, está tudo bem, você quer que a tua vida tenha graça a partir disso? Não, eu prefiro que a minha vida não tenha graça, então eu seja um cara preto e branco. Eu prefiro que a minha vida não seja colorida, seja preto e branco, do que ser chamado filho do diabo. E eu acredito que a maioria que me ouve também pensa do mesmo jeito. Se nós estamos aqui, estamos pelejando para sermos transformados em Cristo. Só que tem coisas que estão muito à vista, estão muito fáceis de resolver, mas a gente não resolve porque a gente gosta. Vamos caminhar. A gente gosta. Aquele cujo, deixa eu ver se é o 3 mesmo. Ainda estamos no 3. O que não faz mal ao seu próximo, nem lança calúnia contra o seu vizinho. Bom, eu vou economizar de falar isso aí, está mais do que falado. Quem vai morar no céu? Volta, filho. Quem vai morar no céu? Quem não faz mal ao seu próximo e nem lança calúnia contra o seu vizinho. Quem vai morar no céu? Próximo. Aquele que rejeita quem é reprovável. Tem gente fazendo aliança com Jezabel. Olha para mim. Tem gente fazendo aliança com gente que é reprovado no céu. E você sabe que é reprovado no céu. Mas de repente você se encantou. Se encantou e deixou-se levar. Ô, irmão, você sabia, quando eu disse da simplicidade do Evangelho, que as trevas não têm comunhão com a luz? Quem sabe disso, diga amém. Amém. Você sabia que a sociedade entre um servo de Deus e um ímpio, ela é reprovada por Deus? Você sabia disso ou não? Não? Então fique sabendo.
Que sociedade tem as trevas com a luz? E tem gente fazendo sociedade com os ímpios. Você sabia que o namoro, a probabilidade do namoro de um jovem cristão com uma jovem que não é cristã, a probabilidade de dar certo, ela é quase que remota? É, pastor, é. Porque a tendência sua é pender para o lado dela, porque as coisas do mundo atraem mais do que as coisas aqui. Porque você é carne. O menino começa a namorar com a menina que não é crente, pode ver, a cabeça dele muda na hora. Tem alguém que está pensando assim, ó, se bem que as meninas da igreja, duvido que você não pensou nisso, irmão. Cuida da tua vida, irmão. Estou falando que é Bíblia. Estou falando que é a Bíblia. Meu pai não deixava de jeito nenhum. Eu não lembro uma menina na escola que eu namorei. Não lembro nem que fiquei. Eu não ficava com menino de escola. É verdade, irmão, não desacredite não, é verdade. Eu não ficava com menina de escola, não ficava com menina do colégio lá, da rua, onde eu andava. Eu só namorava com menina da igreja. É sério, gadareno. Eu cresci ouvindo meu pai dizendo, é assim que tem que ser. Eu não andava com a minha namorada no carro. Não podia. Ah, pastor, mas aí já é demais. Ora, mas deu certo assim. E às vezes que eu andava, meu pai, se ele soubesse, ele já me chamava nos cantos. Uma vez ele foi atrás de mim, eu fui jantar na casa de um irmão lá. Ó, pra você ver, eu era namorado da Miriane, fui jantar com a Miriane na casa do irmão para aconselhar o irmão que era casado e estava com problema no casamento. E eu e a Miriane fomos lá para aconselhar eles, solteiros. Chegamos lá, sentamos para jantar e vamos aconselhar. De repente, ouvi o grito do meu pai lá na porta. André! Eu falei, meu Deus. A Miriane, meu Deus, eu falei, não temas. Não temas. Aí eu, pois não, pai. Você está com essa moça sozinho? Eu estou falando assim, porque a distância da casa do irmão ao portão era daqui lá na porta mesmo. E ele gritava daqui para todo mundo ouvir. Está com essa moça aí sozinho? Disse, não, pai, eu estou com o irmão aqui e tal. Mas você colocou essa moça no carro, veio sozinho para cá, André? Eu disse, eu vim, meu pai. Que eu não podia mentir, não é verdade? Eu vim. Pois você arruma um jeito de alguém levar ela embora. Eu tinha 19 anos, cara. Quantos anos? 19. Você arruma um jeito de alguém levar ela embora, porque eu estou esperando você descer aqui, entrar nesse carro e ir comigo para casa. Eu disse, eu vou. E eu falei, Miriane. Ela falou, quem vai me levar? Eu disse, espera que eu vou conversar com ele. E falei para o irmão, fica em paz, teu casamento vai dar tudo certo. Já acabou nossa mentoria. É assim que tem que funcionar, viu? O pastor está falando lá. Desci, falei, pai, mas ela está aí, quem vai levar? Então que ela desça e você vem atrás de mim. Eu falei, eu vou. Bora, Miriane, vem que eu vou te levar. E aí fui com ela, uma pirovéia que só. Fui embora, levei a Miriane. Hoje, os meninos estão dormindo junto com as meninas. E está tudo bem. E está tudo bem. Sexo antes do casamento rola frouxo. E está tudo bem. A menina fala para ele, tem nada a ver. Ele fala, é verdade, tem mesmo não. Aí vem para a igreja o sentimento da culpa, toma. E canta. E toca. E alguns até revelam do Satanás. É verdade, porque é impossível. Porque é impossível. E viram a igreja, irmão,
está uma confusão terrível. O que era não é mais. As festas regaladas de bebidas alcoólicas, os jovens, os pais, os tios, os avós, todo mundo envolvido, e as bebidas alcoólicas correndo frouxo, e a gente aqui pregando que Jesus está voltando para buscar a igreja, e eles não querem nem saber. Se eles acharem que tem que vir para o culto, eles vêm. Se eles acharem que não tem que vir, eles não vêm. Se eles acharem que eles têm que ir para o show, eles vão para o show. Se eles acharem que do show eles vão para o motel, eles vão para o motel. Pai não tem nada a ver com isso, mãe não tem nada a ver com isso. E quando eles acham que não tem que ir para o motel, eles vão para dentro da casa mesmo. A mãe e o pai preparou um quartinho com uma cama de casal. Eu digo: durma aqui, meu filho, durma aqui, minha filha, é melhor você estar aqui debaixo dos meus olhos. Os cambal que é para deixar, não é para deixar, porque a palavra de Deus é verdade. O que é pecado continua sendo pecado. O que te impede de ir para o céu é o pecado que tão de perto te rodeia. Mas hoje Jesus me trouxe aqui para te dizer: está na hora de você estreitar um compromisso. Está na hora dos pais voltarem a trazer os bons princípios de volta, começar a pregar os bons princípios. Recentemente o meu filho, eu fui almoçar, o André Júnior, a menina dele chegou lá, e eu ia resolver um negócio com a Miriane e o Gustavo ia junto. A menina chegou, eu dei ré no carro, fui saindo, eu, o Gustavo, a Miriane, e os dois ficaram, os pombinhos ficaram. Eu só fui até a esquina, Vila Boa. Fui até a esquina, já freiei. Falei: Miriane, a gente não está ficando mole, não? Ela disse: eu estou até estranhando você. Falei: então, peraí, já engatei a ré. Gustavo, Miguel, tchau. Ô pai, falei: você. Abriu o portão, entra. Gustavo entrou. A primeira coisa que o André Júnior falou: o pai mandou você ficar para nós não ficar sozinho, né? O Gustavo falou: é. Ô Heber, daí você me pergunta: pastor, mas você acha que isso, se eles quiserem fazer? Não, se eles quiserem fazer, eles vão fazer. Mas a minha consciência é que o que eu pude fazer, eu fiz. A minha educação eu dei. Só que olha a cabeça do André Júnior. Ele contou para mim esse dia. Eu já estava arrumando, colocando o tênis para sair, para não ficar em casa sozinho com a minha namorada, sem eu falar nada. Que é isso, pastor, que o senhor está falando? Ensina o menino no caminho que se deve andar, porque quando crescer, ele não se desviará. Está na hora da sua família ser uma bênção. Está na hora da sua família viver o melhor de Deus nesta terra. Mas o problema é que vocês, quem quiser pegar essa palavra, não querem viver, só querem viver o aqui e o agora. O problema é que a igreja só quer viver as coisas daqui e agora. A bênção financeira, a casa própria, o emprego que eu subi de cargo, não sei o que, não sei o que. E pedindo para receber isso e aquilo, e trocando de mulher, e trocando de marido, e é uma bagunça só, e divorcia, e casa com o outro, daí o outro já está com o filho de outro, está com o filho da outra, está com o filho do outro, e está um negócio horrível de se ver. Mas eu quero receber minha bênção, porque eu estou esperando em Deus. Esperando em Deus, pelo amor de Deus, resolve a tua vida com Deus primeiro, para depois você viver o que Deus tem reservado para a tua vida. Quem é que está recebendo o que Deus está falando essa noite? Pastor, está muito dura essa palavra. Porfiar e entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, mas a porta estreita te leva para morar nesse céu de luz. Quem é que pode? Celebre esta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Tá uma bagunça, irmão. Tá ou não tá? Tá uma bagunça. Você tá até com vergonha de falar, mas é isso aí mesmo. Eu nem sei se tem gente visitando a gente a primeira vez. E se tiver, esse é o lugar de você ficar. Tá uma bagunça. Ninguém sabe mais quem é marido de quem. Ninguém sabe mais quem é mulher de quem. Está na hora de vocês parar um pouquinho. Já fez errado, não já? Já. Para.
vamos rever. Vamos pelo menos acertar aqui e agora. Chega. Chega de confusão na cabeça dos nossos filhos. Chega de confusão na cabeça desses que são nossa herança. Deve ter filho por aí que a mãe já teve não sei quantos homens, que ela não sabe mais nem quem são os homens da mãe dela. Que coisa horrível, que coisa ridícula. Isso não ficou para nós, porque essa palavra não nos ensina assim. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se a essa mulher, e ambos serão uma só carne. Está uma baderna, a menina já não sabe mais quem que é o namorado da mãe, porque a mãe tem 10 namorados. Que exemplo essa menina está tendo de mãe? Que exemplo esse menino está tendo de pai? Que o pai um dia dorme na casa de um, outro dia dorme na casa do outro, dia dorme na casa do outro, dia dorme na casa do outro. Que vergonha! Quem vai habitar no tabernáculo do Senhor? Quem vai morar nesse céu de luz? Pastor, eu pensei que era mais fácil ser crente. Se você achar um caminho fácil de ser crente, não vai nele não. Se você achar um caminho fácil, não vai nele não. Vai no difícil. Porque o reino de Deus é tomada força mesmo. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui. Sabe por que eu estou te pregando isso? Porque naquele dia, segundo essa palavra, o Senhor vai ter uma reunião comigo. Oh Deus. Comigo e com todos. O Senhor vai ter uma reunião comigo. Senta aqui, André. Eu estou falando para vocês entenderem na cabeça do homem. Senta aqui, André. Pois não, Senhor, senta aqui. Eu te confiei a igreja, a minha igreja, e você ficou só enchendo linguiça a eles. Senhor, o Senhor sabe, né? Se não fosse assim, a igreja não ia encher. Então você queria igreja cheia. Senhor, eu tinha que fazer uns negócios com eles assim e tal, para poder ajuntar, né, Senhor? E a minha palavra, André? Senhor, se eu falasse a tua palavra mesmo, aquele irmão lá que tinha o dízimo tão alto e tinha uma família grande, ele ia embora. E aí, como que eu ia fazer sem o dízimo dele na igreja? Se eu falasse, tinha lá um advogado lá, renomado na cidade, ele podia me processar, Senhor. Então eu fiquei quieto, eu preguei só o básico dos básicos mesmo, viu, Senhor? Então eu te confiei para falar a verdade, e você prevaricou para agradar gregos e troianos, sendo que o meu filho não hesitou em falar a verdade para reis e governadores, não hesitou em falar a verdade para pobres e ricos, cultos e indoutos. A verdade precisa ser pregada. Olhe para mim, não me julguem mal. Eu também sou homem igual a vocês, sou pecador igual a vocês. Eu não vou vender a minha imagem como alguns pastores que vocês viram nos últimos dias, venderam a imagem com uma torneira rochada que dava até medo de ver. Não, a minha torneira não é assim. Quem anda comigo sabe que a minha torneira não é apertada. Eu só estou pregando essa palavra porque ela é a verdade. E eu também preciso me enquadrar nela. Eu também vacilo. Eu também às vezes deixo a desejar. Eu também vou deitar, e antes de deitar eu me jogo nos pés do Senhor. Eu falo: Senhor, me perdoa, porque hoje eu falei, porque hoje eu olhei, porque hoje eu coloquei a mão, porque hoje eu pensei, porque hoje eu julguei. Me perdoa, porque eu sou também pecador, como a igreja que eu pastoreio. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude a estreitar contigo. O que eu estou pregando para vocês é a pura verdade. Aqui não existe um santo, aqui existe uma pessoa que busca estreitar um compromisso contigo e que prega para vocês também. Está na hora de vocês quererem entender o caminho da verdade, dizer: eu quero morar nesse santo monte, eu quero viver esta verdade, eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter uma casa feliz, eu quero saber que se um dia o Senhor me chamar, eu tenho a garantia da vida eterna. Quem é que entende o que eu estou pregando hoje em nome de Jesus? Quem é que entende o que eu estou pregando em nome de Jesus?
que o Senhor te levante. Não dá mais tempo para mim avançar, deixa eu te mostrar aqui só o que João viu no capítulo 22 do Apocalipse. Versículo 6 do 22. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu estou falando o que o João viu para os últimos dias. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mostrava. Prostrei aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Só que ele disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Só adore a Deus. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, quem é injusto, faça injustiça ainda mais. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça mais justiça. E quem é santo, seja santificado mais ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Segure na cadeira. Ficarão de fora os cães e feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E que tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Pois eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Foi eu que inventei isso aqui? Fui eu que escrevi isso aqui? Isso aqui é a Bíblia que você tem que estar carregando. Ó.
Isso aqui é a palavra que você tem que estar carregando o tempo todo, meditando nela de dia e de noite, se arrependendo dos seus maus caminhos, se convertendo dos seus pecados, dizendo: Senhor, me ajuda a ser fiel, porque eu sei que presto o Senhor vem. Logo o Senhor vem para nos buscar, e eu não quero viver uma vida de pecado, de sujeira. Eu não quero viver uma vida lambuzada. Eu quero viver uma vida de transformação. Eu quero que eu e a minha casa sirvam ao Senhor com base nesta palavra. Eu quero ser uma bênção para aqueles que me rodeiam. Eu quero ser útil para o crescimento do reino do Senhor na cidade de Botucatu, nessas cidades vizinhas. Eu quero acreditar e fazer com que outros acreditam que a tua vinda está mais próxima do que nunca. Que venha o anticristo, que venha os demônios do inferno, que se levante a economia, oposição à igreja, que tentem contra nós o que quiserem, mas nós não vamos recuar, porque nós somos aqueles que nasceram para sermos salvos, para sermos libertos e para morarmos naquele céu de luz.